Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Em Busca da Independência. E aqui nós discutimos estratégias para te ajudar na tua jornada em se tornar um médico ou uma médica independente. O que é que isso significa? Bom, basicamente é trabalhar porque quer e não porque precisa. Eu sou o Fernando Flu, também sou médico, e hoje a gente vai falar sobre independência médica. Tá? Então, para começar, vamos primeiro desmistificar o que não é independência médica, tá? Muita gente pode querer confundir a independência médica com a autonomia médica. Então, primeiro de tudo, não é autonomia. Tá? E aqui a gente traz autonomia basicamente como a capacidade de você poder tratar o seu paciente como você quiser, né? De poder utilizar os medicamentos ou os exames da forma como você deseja e discutir isso com o seu paciente numa relação médico-paciente. Tá? Basicamente isso é autonomia médica. A gente não está falando aqui sobre autonomia médica, a gente está falando sobre independência médica. Basicamente o que é independência médica é você ter a liberdade de poder escolher quando trabalha, onde trabalha, de que maneira você trabalha, tá? E a decisão de poder dizer assim, não quero trabalhar com plantão mais, não quero dar plantão noturno, não quero dar plantão aos finais de semana, não quero trabalhar em tal clínica. Basicamente, ser um médico independente é poder escolher a forma como você quer atuar. Então, para isso, a gente tem que analisar 3 componentes para que a gente consiga essa liberdade médica, que basicamente, para você ter a capacidade de dizer não ao trabalho, você precisa construir um patrimônio financeiro. Então, um dos elementos básicos é o dinheiro. A outra capacidade que você vai ter que desenvolver são as habilidades médicas, tá? Para que você consiga trabalhar em determinados locais que você deseja, mas não apenas habilidades médicas, também como habilidades financeiras, ok? E o outro pilar da independência médica é a sua mentalidade. Não adianta nada você ter dinheiro, você ter habilidade médica e habilidade financeira se você não estiver com a mentalidade pronta para isso. Ou seja, se você não tiver um planejamento e souber exatamente como se tornar um médico independente, certo? Então, por que é importante você ser independente? Por que alguém gostaria de ser um médico independente? Basicamente, ele tem escolha. Então, você consegue, como médico independente, escolher onde você quer atuar, de que forma você quer atuar, quantas horas por semana você vai trabalhar. Ou seja, você tem o poder de escolha, tá? Segurança. Nós vivemos num ambiente muito inseguro em relação à medicina, tá? Nós não sabemos como vão ser os próximos anos. Nós temos aí vários colegas entrando no mercado de trabalho, cada vez menos vagas de residência. Nós temos uma crescente desvalorização da mão de obra médica. Então, sem contar com os fatores externos, né? A política macroeconômica, guerras, inflação, toda a insegurança que o mundo já dá. Então é o seguinte, se você se tornar um médico independente, você vai ter muito mais segurança para poder atender da forma que você deseja, quando você quiser, e não passar por apertos quando tiver mudança de governo, entendeu? Quando a gente tiver alguma oscilação na economia, tudo isso vai fazer diferença. Claro, o que todo mundo busca hoje em dia: qualidade de vida. É o que eu mais ouço de todo mundo que eu pergunto. Vem cá, você trabalha e você se dedica, o que é que você está desejando encontrar no final das contas? Isso aqui, qualidade de vida. Todo mundo que eu converso quer qualidade de vida, ou seja, quer poder desfrutar do seu tempo com a sua família, com seus amigos, poder viajar, poder usufruir, né, do dinheiro que conquista trabalhando, e a gente sabe que é muito difícil chegar nesse ponto de poder ter uma qualidade de vida
baseada apenas nos frutos do seu trabalho, certo? Último ponto muito importante que está cada vez mais visível é a saúde. Nós temos uma carga de trabalho que é muito estressante, muitas vezes cargas de 12, 24, alguns colegas fazem 36, 48 horas seguidas de plantões. E como é que fica a saúde, né? Então é importante ser médico independente para também ter uma saúde equilibrada e poder ir na academia, poder de repente fazer um procedimento médico, ser acompanhado por alguém. Então tem muitos pontos importantes em ser independente. E aí você pode estar se perguntando assim, tá, e aí, qual é o melhor momento para conquistar isso, para se tornar um médico independente? Eu diria para você o seguinte, o melhor momento para ser um médico independente seria ontem. Se você tivesse conseguido se tornar um médico independente ou uma médica independente ontem, seria o melhor momento. Já que ontem não pode, então o segundo melhor momento seria agora. E já que agora a gente ainda está vivendo, né, os resquícios do passado, então o melhor momento para se tornar um médico independente é o mais rápido possível. E por que eu falo isso? O tempo é um dos fatores mais importantes da nossa vida. Primeiro que a gente não consegue negociar tempo. O máximo que a gente pode fazer é comprar tempo, entre aspas, diminuindo as nossas atividades diretas, delegando para outras pessoas e fazer com que a gente economize tempo. Mas o tempo é um recurso que ele é igual para todo mundo. Nós todos temos 24 horas por dia e a forma como a gente usa esse tempo é determinante para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor ou não. No mundo dos investimentos, o tempo é um dos principais fatores, mais do que rentabilidade, a forma como você aporta dinheiro, a quantidade de dinheiro que você coloca, multiplicada pelo tempo, é o principal fator para que você consiga conquistar sua independência de forma mais rápida, tá? Então, se você ainda não começou a pensar na sua independência médica, esse vídeo é um alerta para que você já comece a ficar ligado e tentar consumir cada vez mais conteúdo nesse sentido, certo? Então é o seguinte, e se você sair agora desse vídeo e achar que isso não é para mim, não achei interessante, não vi porquê nem como me tornar um médico independente, algumas coisas podem acontecer. A primeira delas é justamente faltar isso aqui, ó, tempo, tá? Vamos considerar que você esqueça tudo que eu estou falando e continue seguindo sua vida. Então você vai cada vez mais vender seu tempo em troca de dinheiro. E se você quiser ganhar mais dinheiro, você vai precisar vender mais tempo. E existe um teto para quanto você pode cobrar pela sua hora. Entende? Então você não vai conseguir multiplicar o seu tempo para que você tenha uma vida mais tranquila. Então quanto mais você trabalha, menos tempo você tem para sua família, para os seus amigos, para viajar, para o seu lazer, para as atividades que você gosta no dia a dia. Outra coisa é não poder escolher. O médico que não é independente, o médico que depende sempre de algum serviço para trabalhar, de alguma prefeitura para empregá-lo, o médico que não tem a condição de escolher como quer trabalhar, ele não pode escolher o destino dele. Às vezes você vai precisar de mais dinheiro naquele mês para alguma coisa, algum problema que teve ou algum projeto de vida seu. E aí, como é que você vai conseguir esse dinheiro? Muitas vezes você vai ter que aceitar trabalhar num lugar que não é muito bom, que não oferece muitas garantias ou não oferece estrutura e pouca gente quer trabalhar nesses lugares. E aí você, como não é independente, como você não conquistou essa capacidade de poder escolher onde trabalha, você acaba indo e coloca em risco uma das coisas mais valiosas que o médico tem, que é o nome e o CRM dele, tá? Além de
outras escolhas, né? Não poder escolher quantas horas quer trabalhar por dia, não poder escolher quanto vale sua hora, não poder escolher muitas vezes a hora que come, o que come, se pode sair do plantão ou não. Então, assim, o médico, quando ele não se tornou independente, ele depende estritamente de outras pessoas dizerem o que ele pode ou não fazer e como ele deve trabalhar. Eu já coloquei isso aqui como saúde, mas é preciso a gente lembrar de que cada vez mais os médicos estão adoecendo. Depressão, burnout, né? Aí tem sobrepeso, obesidade, doenças atribuídas à falta de sono, estresse, ansiedade. Quando você não consegue escolher a sua rotina, quando você não tem esse poder de definir como você quer trabalhar e como você quer viver, você acaba enfrentando um processo de doença, né? Infelizmente. Então, até nisso, a gente vê o impacto de ser um médico independente. E o outro ponto é a questão do planejamento. Se eu perguntar para você agora, e aí, quando é que você vai se aposentar? Você sabe com quantos anos você vai estar aposentado ou aposentada? Muita gente nunca nem pensou nisso. Então, assim, com quantos anos você não vai precisar mais trabalhar? Com quantos anos você vai estar tranquilo? Ou mais? Quantos plantões você ainda precisa dar para que você não precise mais trabalhar? Então, se você depende exclusivamente de outras pessoas, você não consegue dizer como será o dia de amanhã. Ano que vem muda a prefeitura, muda governo, eu tenho trabalhos comissionados, ou então eu sou um médico concursado, mas eu não sei quando é que eu vou ter um novo aumento. Então o salário já está congelado há 10 anos e eu não sei quando é que eu vou ter um novo aumento, a inflação só cresce e o meu salário continua a mesma coisa. Perceba que nem sempre o que a gente acha que é estável é realmente estável. Então o fato de você não ser independente não te deixa planejar com segurança o seu futuro, tá? Mas você pode se perguntar aí o seguinte: tudo bem, agora eu estou interessado, eu quero entender como é que eu ganho mais dinheiro, como é que eu me torno independente, como é que eu desenvolvo essas habilidades aí que você está falando. Só que é o seguinte, eu não sou especialista. As pessoas criaram uma ideia de que o único caminho após se formar é se tornar especialista, e aí ser especialista será a salvação de tudo, porque você vai ser uma pessoa com capacitação e não vai faltar emprego e você vai poder cobrar o quanto você quiser. Mas a gente sabe que hoje em dia não é mais assim. As coisas não funcionam desse jeito, o mercado está muito grande, a gente está brigando com outras profissões para fazer o mesmo trabalho às vezes, e ser especialista não garante mais nada. Pode ser que algumas pessoas queiram isso por sonho pessoal, realização pessoal, mas ser especialista não é mais uma garantia de independência, não é mais uma garantia de sucesso, tá? Eu tenho histórias próximas e eu tenho certeza que você também conhece pessoas que são especializadas, às vezes são super especializadas e não conseguem se encaixar no mercado de trabalho. E aí precisam, mais uma vez, voltar a dar plantão onde não querem, atuar como médico generalista, como plantonista de emergência, fora do escopo de trabalho onde ele se propôs a se especializar. Então, ser especialista não é, de jeito nenhum, uma exigência para você se tornar um médico independente, ok? E aí você pode pensar o seguinte: não entendo nada de dinheiro. Não entendo nada de dinheiro. E aí eu pergunto a você, antes de você se tornar médico ou médica, você entendia alguma coisa de antibiótico? Você entendia alguma coisa de cirurgia? Você entendia alguma coisa de atendimento clínico? Você sabia fazer uma sutura? Né? Você sabia tratar uma insuficiência cardíaca? Você não sabia. E assim, como tudo na vida, o que a gente se propõe a aprender, a gente aprende, tá? Isso aqui, na verdade, é um grande sabotador. A gente acha que as coisas são muito complexas e, na verdade, não são. O que falta, muitas vezes, é prioridade, interesse
para desenvolver aquele assunto que a gente quer aprender. Então, esse é um ponto onde você pode usar essa desculpa aqui para tudo na sua vida. Ah, eu não sei cozinhar, então não me interessa em aprender, não vou saber cozinhar. Não entendo de finanças, não quero aprender também, vou continuar sem saber. Mas, um ponto que eu trago a você é o seguinte: você, querendo ou não, vai estar dependendo de dinheiro. O mundo funciona assim, né? Então, querendo ou não, as leis do dinheiro, as leis do ouro, as taxas de juros, os investimentos, tudo está acontecendo ao seu redor, independente de você entender ou não. Então, é melhor que a gente entenda sobre o que a gente está vivendo, para poder tirar o melhor proveito disso. Quando você vai comprar um carro financiado, quando você vai comprar um apartamento financiado, quando você vai no supermercado fazer uma compra, tudo isso é finanças, tudo isso é dinheiro. Então, é importante saber do que se trata. E o outro ponto que muita gente alega que não tem é tempo. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Minha vida é muito corrida, eu dou plantão sempre, não tenho que cuidar de criança, eu trabalho demais, eu tenho um consultório para dar conta, então eu não tenho tempo para aprender nada novo sobre isso. Então eu tenho um negócio a dizer para você: entender como se torna um médico independente, na verdade, pode economizar o seu tempo. Se você aprender a utilizar todas as ferramentas de um médico independente, você vai economizar tempo e vai parar de trabalhar antes mesmo do que você imaginava. E aí você vai ter mais tempo para fazer o que você gosta, você vai ter mais tempo para fazer, trabalhar da forma que você quer, para ficar com sua família, para ficar com seus amigos, enfim. Investir em educação financeira, nas habilidades que a gente está falando aqui de um médico independente, vai economizar tempo. É um investimento, tá? E não, como você pode estar pensando, um gasto, muitas vezes. Então vamos lá. Como é que as pessoas, em geral, como é que os médicos acreditam que vão fazer para se tornarem ricos ou independentes ou ter uma qualidade de vida boa? A maioria das pessoas que eu conheço, eu consegui dividir em dois grupos. A maioria dos médicos que eu conheço, eu consegui dividir em dois grupos, tá? O grupo dos hard workers, trabalham pra caramba. Esses caras aqui trabalham muito, tá? Hard worker. E os super especialistas. Super especialistas. Então, como é que a gente consegue identificar a forma que esses dois grupos de médicos imaginam que vão se tornar independentes, imaginam que vão alcançar o sucesso financeiro e na carreira? O grupo dos hard workers acreditam que vão conseguir isso aumentando a sua taxa de trabalho, ou seja, eles trabalham muito. Trabalham muito e acham que quanto mais trabalharem, mais vão ganhar dinheiro. E eles estão certos na maioria das vezes. Eles trabalham muito e eles têm um alto salário. Só que a ideia de sucesso para esses caras, eu trabalho muito, eu tenho um alto salário, então eu posso me dar ao luxo de ter um alto custo de vida. Um alto custo. E no final das contas, eles não constroem nada. Não constroem. Não constroem nada. Ou seja, estão assando e comendo. Trabalha muito, ganha muito dinheiro, tem um carro de luxo, um apartamento super caro, financiado, né? Que ele comprou, financiou e tá achando que tá atingindo o sucesso financeiro dele, porque afinal de contas eu ando numa BMW, eu ando numa Range Rover, mas ela tá financiada no banco, né? E eu tô pagando todo mês uma fortuna pro banco. Eu tenho um apartamento, uma cobertura, só que ela tá financiada para o banco e eu tô todo mês pagando ao banco. Eu tenho um filho na melhor escola, ele faz inglês, está se especializando em alguma coisa, enfim. Eu trabalho muito, eu tenho um alto salário, mas eu tenho um alto custo de vida.
e eu estou assando e comendo e não consigo construir nada. Esse é um perfil. O outro perfil que eu vejo é dos super especialistas. São médicos que acreditam que quanto mais se capacitarem, mais vão poder cobrar e aí sim vão atingir o sucesso financeiro. Então eles têm uma alta capacitação. São pessoas que você encontra e você diz, caramba, esse cara é um crânio, é um gênio. Olha o quanto que ele sabe, olha o quanto que ele domina aquele assunto que ele está falando. Só que, para se capacitar, você depende de tempo. Então você vai ter aí uma residência que pode ter de 2, 3, né, até 5 anos, dependendo da residência que você vai fazer. Você vai ter uma sub-residência, né, uma subespecialização. E aí isso aqui demora. Quando você sair no mercado de trabalho super especialista, olha, eu sou ortopedista de mão. Então se você somar a residência com a subespecialidade, e aí vamos dizer que você demore ainda 1 ano, 2 anos para conseguir entrar no mercado de trabalho e conseguir cobrar o que você deseja. São 5, 7 anos de especialização e demora para você construir algum tipo de patrimônio, tá? Então vamos dizer, você vai sair recém-formado, entre aspas, da sua subespecialidade, tá? Aguardando um super salário. O que a gente sabe que na prática não é bem verdade. Vai demorar um tempo para o mercado absorver esse novo especialista. Ele vai precisar trabalhar em alguns locais, vai precisar desenvolver a sua clientela, né? Vai precisar ainda desenvolver um nome. Esse nome precisa ser respeitado não só entre os pacientes, como também os colegas, até alguns anos depois, aí sim ele poder ter um super salário. Então a gente precisa levar em conta quanto tempo demorou para que ele conseguisse cobrar esse super salário, tá? Muitas vezes, esses médicos, quando atingem esse ponto de ter um super salário, ele vai pensar o quê? Agora sim, finalmente eu posso ter um alto padrão de vida. E aí ele cai na mesma armadilha do hard worker aqui, que é ter um alto padrão de vida, um alto custo, e ele vai utilizar o super salário dele, né, para que ele consiga ter um carro muito bom, fazer várias viagens internacionais. Só que o que tem de comum entre um e outro é que eles dependem sempre de vender o seu tempo. O tempo do super especialista, depois de muitos anos, vai ser um tempo que vale mais, mas se ele parar de trabalhar, ele ainda para de receber, tá? E o hard worker igualmente, certo? Então, como é que isso aqui é como não fazer, tá? Como você não deve se tornar um médico independente é seguir esses dois caminhos. Então, como você deveria fazer? Aqui eu estou trazendo uma simplificação só para a gente começar a trabalhar esse tema da independência médica, ok? Esse é um conceito do Robert Kiyosaki, tá? É o autor do Pai Rico, Pai Pobre e de outros livros mais avançados, né? Que ele traz esses quadrantes aqui da independência financeira. Basicamente, o quadrante da esquerda, a gente tem o E e o A, e a gente tem na direita o D e o I, certo? O quadrante da esquerda são dos empregados e autônomos, e o da direita são dos investidores e de donos de grandes empresas, certo? Basicamente, quem está do lado esquerdo dos quadrantes é quem vende o seu tempo por dinheiro, tá? Então, muitas vezes, você é empregado, por exemplo, empregado do governo, da prefeitura, trabalha para um grande hospital. E aí você depende especificamente de quanto eles decidem que querem pagar para você. Então, o hospital diz, ó, o plantão aqui é X reais, tá, R$1.000. Se você quiser trabalhar, bem, se não quiser, tem outra pessoa que queira. E aí você vai lá e trabalha. E ele diz a você, ó, você precisa trabalhar 12 horas aqui, tem 1 hora de almoço, tá? E as regras para trabalhar aqui são essas e essas. Então, o empregado, ele está sempre dependendo do salário
que ele recebe no final do mês e as condições impostas pelo empregador. O autônomo é aquele cara que tem um pouco mais de autonomia, como o nome está dizendo. Ele constrói uma carreira e ele presta serviços. Então a gente tem alguns médicos que estão neste quadrante dos empregados e alguns médicos que estão nesse quadrante dos autônomos. Ele construiu uma carreira e ele presta serviços para um hospital, ele dá parecer em hospitais, ele atende na clínica própria dele ou então na clínica de algum colega. Ele tem uma liberdade maior de movimentação, ele consegue escolher um pouco mais como quer trabalhar, onde quer trabalhar, mas ainda assim esse cara não consegue determinar muito bem quanto ele pode cobrar, porque ele depende do mercado, tá? Depende de quanto a empresa, o hospital ou a clínica quer pagar para aquele atendimento dele, de repente quanto ele recebe por um parecer, quanto pagam num plantão da emergência ou no plantão da especialidade. Apesar dele ter uma liberdade maior de escolher onde ele trabalha, ele ainda não é independente financeiramente e não é independente como médico, porque ele não tem a capacidade de dizer assim, hoje eu não vou trabalhar, então mês que vem eu vou viajar por um mês. Não dá para fazer isso porque ele também vende o tempo. Então se ele parar de trabalhar, ele para de receber. No quadrante da direita nós temos os investidores, tá? Então você pode permanecer em vários quadrantes ao mesmo tempo. De repente, o empregado, ele é um investidor também. Então a gente precisa entender de onde vem a maior parte da renda que você recebe para determinar qual é o seu quadrante predominante aqui, tá? O investidor, ele recebe dividendos, ele recebe mensalmente dinheiros que vêm dos seus investimentos, né? E esses investimentos têm a capacidade de pagar os seus custos de vida. Basicamente, essa é uma pessoa que é independente financeiramente, tá? Não necessariamente ele é um médico independente, tá? Mas aqui a gente está falando de uma liberdade financeira. Ele tem investimentos suficientes que pagam mensalmente uma quantia de dinheiro que ele não precisaria trabalhar, tá? E o D seria o dono de empresas. Então, por exemplo, um médico que conseguiu construir uma clínica ou um conglomerado de clínicas, né? Ou então conseguiu um hospital, ou não necessariamente ele tem negócios na área médica. Ele pode ter, ao longo da vida, comprado vários imóveis, por exemplo, e ter feito uma imobiliária. Ele pode ter, de repente, um supermercado, ele pode ter algum negócio dentro ou fora da medicina, e esse negócio ele gera renda para ele mensalmente. Então, aqui é um conceito inicial que a gente pode se aprofundar mais para frente, mas eu quero trazer para você o cerne de ser uma pessoa independente, tá? Financeiramente, e um médico independente no caso. A parte financeira, a gente precisa se concentrar nesse ponto onde muita gente comete esse erro principal, esse erro primário, tá? Aqui nós temos o quadrante das rendas, ou seja, tudo que entra no seu bolso é renda, tá? E aqui nós temos o quadrante da despesa. Despesas. Então, o que é que a maioria dos médicos fazem, tá? Trabalham como empregado ou como autônomo e constroem uma renda mensal, tá? O que entra desse dinheiro aqui, o que é que você faz com esse dinheiro é que faz a diferença entre você se tornar independente ou não. A grande maioria das pessoas que não teve nenhum tipo de educação financeira pega esse dinheiro e compram passivos. Esse P aqui é de passivos. O que são passivos? Passivos são todos os negócios que você tem, ou todos os contratos, ou tudo que te tira dinheiro, que causa despesa para você. Então, por exemplo, as pessoas vão e fazem um financiamento de um imóvel para morar, e esse imóvel todo mês ele gera despesa. Mas eu tô comprando um imóvel, não é melhor que... Cara, olha para isso aqui, o fluxo de caixa.
Se todo mês aquilo está tirando dinheiro do seu bolso, naquele momento ele é um passivo, tá? Então eu compro um carro. O sonho da minha vida é comprar um carro. Além dos custos que você tem de gasolina, seguro, depreciação, muitas vezes esse carro é financiado também, então você está pagando uma taxa de juros para o banco, ou seja, o carro também se tornaria um passivo. Então, as pessoas que têm a mentalidade pobre, as pessoas que não têm a mentalidade de enriquecimento e que não têm a mentalidade de se tornar um médico independente, prioritariamente usam toda a renda para construir passivos, para comprar passivos. E as pessoas que têm uma mentalidade mais rica, elas usam esses rendimentos para comprar ativos. E o que seriam ativos? Seriam negócios, títulos, tudo aquilo que bota dinheiro no seu bolso. Então vamos dizer que ao invés de comprar um imóvel para morar, o médico comprou um imóvel para alugar. Esse imóvel, todo mês, ele gera renda. Então, esse imóvel se torna um ativo porque ele aumenta a renda do médico. Entende? Então, é um movimento que vai e volta. Você usa sua renda para construir ativos, os ativos devolvem dinheiro no seu bolso. Você vai pegar aquela renda e vai construir novos ativos. Sei lá, fundos imobiliários. Os fundos imobiliários vão render dividendo para você todos os meses e aí você constrói uma nova fonte de renda. De repente, você monta um negócio, tá? Se você não estiver trabalhando naquele negócio, se o negócio funciona sozinho, ele se torna um ativo também e coloca dinheiro no seu bolso. Ou seja, as pessoas com mentalidade rica estão preocupadas em pegar o rendimento que eles têm no final do mês e fazer com que esse rendimento gere de forma automática mais rendimento para eles. Isso é o que a gente chama de fazer o dinheiro trabalhar para você. Para que quando você estiver parado em casa, sem fazer nada, sem ir para o plantão, sem trabalhar, você consiga gerar rendimento mesmo sem trabalhar. Bom, isso aqui é uma introdução ao tema e eu espero que você tenha entendido que existem muitas coisas que a gente pode explanar sobre esse tema. E se você achou interessante, se você chegou até o final, eu peço para que você me siga aqui no @médicoindependente para acompanhar novos conteúdos que vão te ajudar a crescer nessa jornada da independência médica, tá? Se eu puder te dar uma referência de leitura para você entender como é que funciona essa movimentação de dinheiro que eu acabei de explicar rapidamente aqui, eu diria para você para ler uma leitura bem simples e fácil para introduzir no caminho da independência financeira, que seria o Pai Rico, Pai Pobre. O autor é o Robert Kiyosaki, ele tem muito sucesso porque ele escreve de forma simples e faz com que você entenda esse fluxo de caixa aqui que eu expliquei para você. Tá bom? Então é isso. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco na sua jornada para se tornar um médico independente e a gente se encontra por aí. Até mais!